Graça e paz, meus amados irmãos. Gostaria de falar com vocês sobre a vocação que emerge da cruz. Sim, há uma vocação que vem da cruz na vida dos filhos de Deus. 1 Pedro 2,24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Meus irmãos, de fato, na cruz nós fomos libertos da escravidão do pecado, e glória a Deus por isso. Mas nós temos que ter em mente que na justiça de Deus, segundo o que a Bíblia nos ensina, todo pecado deve ser punido. Na justiça de Deus, aquele que peca deve levar sobre si a justa punição dos seus pecados. Mas, desde o Antigo Testamento, Deus, em sua muita misericórdia, em sua rica misericórdia, providenciou um substituto. Por exemplo, um substituto na figura do bode expiatório no dia da propiciação. Um substituto que se encontra no sangue de animais sacrificados conforme a lei do Senhor. Entretanto, sabemos que todos esses substitutos do Antigo Testamento eram apenas sombras e tipos do que Jesus faria de um modo eficaz na plenitude dos tempos, quando ele mesmo verteu seu precioso sangue. Portanto, não podemos esquecer que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Hebreus 10:1. Todavia, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, as Escrituras revelam, e glória a Deus por isso, que haveria uma remissão perfeita, o sacrifício sublime, o sacrifício eficaz. Desde o Antigo Testamento, Deus revelou que o seu servo sofredor levaria os pecados, levaria sobre si os pecados do seu povo. O Filho de Deus, o Cristo prometido, seria traspassado pelas nossas transgressões, imbuído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus por isso. Isaías 53:5 diz isto. Portanto, na plenitude dos tempos, Jesus veio, verteu seu precioso sangue e nos libertou da escravidão do pecado. Por isso Pedro diz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre a cruz, sobre o madeiro, os nossos pecados. Na cruz, meus irmãos, temos a morte de Cristo. Mas não apenas a morte de Cristo. É necessário e imperativo saber que na cruz nós temos a nossa própria morte, pois na cruz morremos para o pecado. Na cruz também temos a punição da nossa iniquidade. Na cruz temos a manifestação da justiça de Deus, mas também temos a manifestação da sua misericórdia. Temos a nossa justificação, temos a propiciação bendita dos nossos pecados no sangue de Jesus. Mas nós não apenas fomos libertos da escravidão do pecado na cruz. Na cruz há uma bendita, uma santa vocação. Na cruz fomos também vocacionados para uma nova vida, vocacionados para viver na justiça de Deus. Por isso Pedro dizer, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Meus irmãos, na cruz fomos livres da escravidão do pecado, sim. E fomos livres porque morremos para os pecados. E ao morrermos para os pecados, fomos vocacionados para viver na justiça de Deus. Agora, o que significa viver para a justiça? Viver para a justiça de Deus? Realmente a Bíblia nos ensina constantemente sobre a justiça de Deus.
O próprio Sermão do Monte nos ensina de um modo muito peculiar, de um modo muito especial, o que significa viver para a justiça. Poderíamos resumir, meus amados irmãos, que viver para a justiça é revestir-se de Cristo Jesus, dos valores de Cristo, do exemplo de Cristo, da vida de Cristo, do amor de Cristo, da compaixão de Cristo, da mente de Cristo. Mas nós poderíamos dizer também alguns exemplos práticos da justiça de Deus, justiça esta que nos vocaciona a um novo viver. Por exemplo, segundo a justiça de Deus, você deve ser um agente da paz, porque Jesus disse: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Mateus 5, 23 e 24. Um outro exemplo da justiça de Deus, seja alguém que combata o egoísmo. Jesus disse em Mateus 7,12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Fazei vós também aos homens aquilo que nós desejamos que os homens nos façam ou nos façam. Essa é a justiça de Deus. Seja, por outro lado, segundo a justiça de Deus, um funcionário exemplar. Sim, a Bíblia diz, 1 Pedro 3, 18 e 19, servos, ou seja, empregados, sede submissos com todo temor ao vosso patrão, ao vosso Senhor, porque isso é agradável a Deus. Alguns exemplos acerca do novo viver, do nosso viver segundo a justiça de Deus. Viver para a justiça é imitar a Cristo, porquanto para isto mesmo fomos chamados. Pois também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para que seguíssemos os seus passos. Pedro diz isso nesta mesma carta, capítulo 2, versículo 21. Escritor inglês John Stott, comentarista bíblico, um estudioso protestante, ele diz uma frase muito sensível, aspas, a morte de Cristo não garante apenas o nosso perdão, mas garante também a nossa santidade. Meus irmãos, na cruz nós fomos chamados para um novo viver. E não há cristão que não viva para a justiça de Deus. Na cruz fomos chamados para viver em santidade. Na cruz fomos chamados para viver para a justiça. E lembrem-se, na cruz fomos chamados, sobretudo, para viver para a glória do nosso bom Deus. Que assim seja. Oremos. Senhor, quão maravilhoso é, ó Deus, sabermos que temos não apenas a nossa libertação dos nossos pecados, da nossa própria culpa, mas que fomos vocacionados para viver para a Tua glória, para a Tua justiça. Ajuda-nos, ó Deus, e que o nosso coração viva e faça tudo isso de uma maneira alegre e grata para a honra e glória do Teu nome bendito. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Um ótimo dia a todos.